A paz do Senhor, Pastor Michael, mais uma vez, neste sábado tão abençoado que o Senhor nos deu de vida, graça, misericórdia. Sabemos, irmãos, que em todo o tempo o Senhor está ao nosso favor. Sabemos que em todo o tempo, irmãos, nós somos agora não alvo mais daqueles da ira de Deus, mas somos alvos agora das suas misericórdias. E nessa manhã de sábado, irmãos, acordei encorajado a ministrar um trechinho da mensagem, da palavra, da porção das Escrituras ao coração daqueles que vão me ouvir. Sabendo, irmãos, que os dias são tão difíceis, sabendo, irmãos, que os dias são tão desafiadores para nós, aqueles que seguem a Cristo, aqueles que compreenderam já o que Cristo fez por toda a humanidade na cruz do Calvário. Sabemos, irmãos, o desafio que nós temos como cristão. E diante disso, irmãos, durante os meus anos de experiência como um cristão, eu vejo, irmãos, muitos queridos irmãos que caminhavam outrora com Cristo e já não caminham mais, já apostataram da fé, já não faz mais parte da comunhão do culto público, já não oram, já não jejuam, já não renunciam mais. Eles se entregaram ao pecado por inteiro. E esse alvo, irmãos, que nessa manhã, esse público que eu quero atingir nessa manhã. Muitas vezes, irmãos, nós estamos caminhando com Cristo. E a caminhada com Cristo, irmãos, Ele disse que não seria fácil. Ele disse que Ele quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Esse ato de progressividade que Cristo está dizendo para os seus discípulos é uma exigência para aqueles que o amam. É uma exigência para aqueles que vão se tornar a igreja dele. E isso não para, irmãos. O chamado de Cristo ele continua ecoando de geração em geração. Ele me chamou para segui-lo, ele chamou para segui-lo também. Só que seguir a Cristo, irmãos, não é simplesmente ir à igreja. Seguir a Cristo, irmãos, não é simplesmente se rotular como um crente, como um evangélico. Seguir a Cristo, irmãos, está muito mais profundo. Seguir a Cristo é você ter uma vida regenerada, uma vida modificada pelas tuas palavras. E nesses dias existem muitos que estão na igreja, que frequentam o culto público, mas que não seguem a Cristo. Que seguem a placa, que seguem a igreja, que seguem os dogmas, mas eles não estão alinhados com Cristo Jesus. Existem muitos irmãos na igreja que estão mais fora da igreja do que dentro da igreja. E é esse público que nessa manhã, irmãos, eu quero alcançar com a palavra do Senhor. Os tempos, eles estão cada dia mais difíceis. As fraquezas, as oportunidades do mundo, o amor por esse mundo. É a palavra de Deus quando ela diz lá em Mateus 5, Cristo vai falar bem-aventurados os limpos de coração. O que é um limpo de coração, irmãos? É aquela pessoa que tem um coração puro, que é pura no seu ato de conversar um com o outro? Não. A ideia principal da pureza de coração, irmãos, ela está muito mais na exclusividade do seu coração para com Deus. O seu coração ele não tem mais nenhum metal disputando com ele. O seu coração ele é exclusivo para o Senhor. O seu coração ele tem uma exclusividade. Nada nesse mundo mais compete com Deus. Não são uma competição, mas um cabo de guerra. O seu coração agora você entregou ele inteiro para o Senhor. O seu coração é exclusivo para o Senhor. E eu creio, irmãos, que nessa geração está precisando dessas pessoas limpas, puras de coração, que dão exclusividade somente para o Senhor. Os tesouros, ouro, prata, tudo que esse mundo oferece já não disputam mais, porque Deus ele ganhou já o seu coração. Está faltando hoje, irmãos, nessa geração, homens puros, com coração puro, com coração exclusivo somente para Jesus Cristo.
Nessa geração nós podemos dizer que a igreja, ela tem a ferramenta mais preciosa, que é o Evangelho. Eu sempre digo isso, mas ela está descartando o Evangelho para pregar outras coisas ao coração daqueles que vão ao culto público. E nós não podemos negligenciar, irmãos, a santa palavra do Senhor, o Evangelho de Cristo, o Evangelho da cruz de Cristo. Talvez hoje, irmãos, tem muitos queridos irmãos que estão desistindo da fé por conta que a pregação que está sendo disponível a eles nos cultos não tem sido uma pregação pura, verdadeira, eficaz para combater o maior problema da humanidade, que não é a política, não é o presidente. O maior problema que a humanidade tem é o pecado. E aí nesse ponto onde a Bíblia ela quer atingir, ela quer ferir o pecado do seu, do meu, do nosso coração. E vejo, irmãos, um grande grupo de pessoas que hoje elas não estão mais presentes no culto público. Um número muito grande de pessoas que não têm mais o desejo de estar na igreja. Um grupo muito grande de irmãos que não tem mais o desejo de ler as Escrituras. Um grupo muito grande de irmãos que não tem mais uma vida de oração. Em outra hora tinha. Eu assemelho esse tempo que estamos vivendo lá em Hebreus 12. O contexto é, muitos dos que estavam caminhando nas tradições da lei mosaica, os judeus, que se converteram ao cristianismo por conta da tamanha perseguição que a igreja estava sofrendo, por conta da tamanha perseguição e morte que os cristãos verdadeiros estavam sofrendo. Esses homens que seguiram a Cristo, que eram judeus e se converteram ao cristianismo, estavam com as malas prontas para retornar às velhas práticas do judaísmo, desistindo da fé em Cristo, se apostatando da fé em Cristo, por conta da tamanha dificuldade que eles viam, tanta morte, tanto mártir sobre a igreja, sobre tamanha perseguição nos apóstolos, naqueles que proclamavam o nome de Jesus. E a dificuldade era essa, irmãos. Só que o autor de Hebreus, ele vai encorajar esses irmãos, como eu estou tentando aqui nessa manhã, encorajar vocês a não se apostatar da fé, a não abandonar a Cristo, a não abandonar o culto público. E nós vamos ver lá em Hebreus 12, onde ele está dizendo assim, irmãos: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha do pecado e que nos envolve. Corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem na luta contra o pecado. Vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Até aqui basta, irmãos. Então ele vai encorajar esses irmãos de que forma? Esses irmãos que estavam com as malas prontas para retroceder aos velhos costumes. Irmãos, nós temos que entender, o livro de Hebreus é o livro que muitos vão dizer que é o quinto evangelho. Se os três sinóticos mais João pregaram a vida, a morte e a ressurreição de Cristo, Hebreus vai pregar aqui a ascensão de Cristo nos céus. E também vai elevar a superioridade de Cristo a Moisés, a lei, às cerimônias, a Arão, a Josué. Ele vai trazer a superioridade de Cristo. Cristo é superior a tudo, ele é o sumo sacerdote. E aqui, irmãos, o autor de Hebreus ele vai dizer assim: olhe para a galeria daqueles que venceram, daqueles que suportaram. Olhe para aqueles irmãos que suportaram, olhe para Moisés, olhem para Davi, olhem para o rol de homens, heróis da fé que venceram
que passaram talvez a mesma e ou pior dificuldade do que vocês estão passando. Estava falando isso para os judeus que estavam retrocedendo ali. E ele apresenta ali uma galeria dos homens que venceram. Ele também vai dizer, olha, vocês estão rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Ou seja, esses homens que venceram, imagine você estando numa corrida, um atleta, e você tem que chegar na linha de chegada. E eles estão ali te encorajando, motivando, vai, continua. Essa tão grande nuvem de testemunha é a torcida que está ali ao redor daquela pista de corrida, sentado na arquibancada, falando para você, continue, persevere, continue. Eu também passei por essa dificuldade. Eu também passei pela frieza, eu também passei pela falta de vontade de orar, eu também passei pela falta de vontade de ler a Bíblia. Ou seja, irmãos, aqui ele está encorajando esses irmãos a olharem para esses homens que também venceram. E nessa manhã também encorajo você a olhar para o apóstolo Paulo, que venceu o pecado, a olhar para o apóstolo Paulo que na prisão em Filipe, nas suas últimas cartas apostólicas, ele fez com total sofrimento. E a maior preocupação do apóstolo Paulo era se o evangelho iria continuar sendo pregado. Então ele chama o jovem Timóteo e diz, jovem Timóteo, tu porém prega o evangelho. E ele diz para mim, enquanto eu dormi com essa frase essa noite, o meu corpo engrandecerá a Cristo, tanto na vida quanto na morte, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. O apóstolo Paulo ele era um homem implacável na pregação do evangelho. Um homem implacável em interpretar a Cristo, elevar e glorificar o nome de Jesus. Olhe para o apóstolo Pedro. Olhe para o apóstolo João, olhe para Estevão, olhe para os sermões de Cristo. Se encoraje, irmãos, na cruz de Cristo, no que Ele fez por você na cruz do Calvário. Glorifique, exalte, vislumbre tudo que você é hoje. Você é um filho de Deus, um salvo em Cristo Jesus. Você está selado com o Espírito Santo agora. E aqui esse autor encorajando esses irmãos a continuar. Ele aponta a primeira motivação que ele dá a eles, olhar para essa tão grande nuvem de testemunhas. Só que ele também vai trazer, irmãos, uma outra motivação, que é a minha motivação, que deve ser a sua motivação. Ele não vai mostrar agora também só essa galeria de homens que venceram, mas ele vai mostrar também, ele vai falar para eles, olhem para Cristo, o autor e consumador. Olhe para o pioneiro da fé. Olhe para o que começou tudo isso. Só que hoje, irmãos, nós estamos com algumas escamas nos olhos. Nós não estamos olhando mais para Cristo. Muitas vezes estamos olhando para a falha, talvez, do pastor que não visitou. Nós estamos olhando, talvez, irmãos, para o irmão que não te cumprimentou na rua. Talvez ele nem viu você. Nós estamos olhando, irmãos, para o nosso querido irmão que está do nosso lado. Nós estamos talvez apunhalando os irmãos que estão do lado, e o verdadeiro inimigo nosso, nós não estamos combatendo. Nós não estamos olhando para o grande e poderoso Jesus Cristo. Nós não estamos olhando para o sumo sacerdote. Nós não estamos olhando para o caminho, para a verdade, para a vida. Nós estamos olhando, irmãos, para a falha das pessoas humanas que sempre falharão. Nós não vamos mais para a igreja para glorificar a Deus. Nós vamos para a igreja com a motivação errada de buscar um milagre, um carro novo, uma casa nova, um marido, uma esposa, um namorado, uma namorada. Mas nós não vamos para a igreja para olhar para Cristo como autor e consumador da nossa fé. Irmãos, nós temos que olhar para Cristo. Nós temos que fitar os nossos olhos em Cristo. Por isso, mais uma vez, eu encorajo a você, como aqui o autor de Hebreus está encorajando os irmãos, olhando para Cristo. E aqui eu estou vendo irmãos que estão aqui, os judaizantes estão aqui apostatando da fé em Cristo. Hoje eu vejo alguns irmãos que não estão indo para a igreja no culto público. E parece que é tão difícil ir para o culto, irmãos. Parece que é tão difícil para esses irmãos orarem. Parece que é tão difícil para esses irmãos lerem a Bíblia. Parece que é tão difícil para esses irmãos ter uma constância. Eu conheço irmãos que fazem meses que não estão indo mais para o culto, irmãos.
Eu conheço irmãos que fazem anos que não voltaram mais para a igreja, se apostataram da fé em Cristo Jesus. E é esse alvo que eu quero alcançar nessa manhã. Só que o texto ele não para, irmãos. No 2 ele vai dizer, tendo os olhos fitos em Cristo Jesus, o autor e consumador da fé, que pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Ele suportou a cruz, desprezando a vergonha, sentou-se à direita do trono de Deus. Então que Cristo ele não poupou o esforço para ir para a cruz do Calvário. Ele foi com total prazer e vontade. Ele não teve dificuldade para ir na cruz, sofrer o meu, o seu, o nosso pecado. Aqui o autor está dizendo, olha o que Cristo fez. E você faz pouco caso do que Ele fez por você. Irmãos, nós recebemos o maior presente de todos os tempos. Nós recebemos, irmãos, a cruz de Cristo foi o local, o lugar onde o meu e o seu pecado ele foi perdoado, foi consumado, foi aniquilado. Eu não tinha, você não tinha, nós não tínhamos condição de pagar esse débito, essa conta, essa dívida. Cristo fez por sua própria vontade. João 10 ele diz, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Eu não preciso de ninguém me amarrar para ir para a cruz do Calvário. Eu estou caminhando para ela a cada dia, estou descendo. Enquanto eu não chegar na cruz, eu não pararei de caminhar. Eu estou descendo até a morte. Enquanto eu não bater de frente com a morte, enquanto eu não morrer pelo pecado do mundo, enquanto eu não sofrer na cruz do Calvário a ira de Deus, eu não vou parar. Eu estou indo para a cruz. Ninguém está me levando para a cruz. A cada dia que passa, eu estou chegando mais próximo do que eu tenho que cumprir, ordenado pelo Pai. Ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Ele não poupou esforço para nos salvar. Imagine você e eu se Cristo tivesse no meio do caminho abordado a missão salvífica. O que seria de nós? Mas não, irmãos. Ele não ficou em dúvida, eu vou, não vou, não, eu vou. Enquanto eu não chegar diante da cruz e não ser pregado na cruz do Calvário, o mundo inteiro for salvo por mim, eu não vou parar. Ele não, irmãos, não poupou o esforço. Ele suportou a cruz. Ele suportou a oposição. Ele suportou todas as dores, o mártire. E para que ele fez isso, irmãos? Para você e eu não nos cansarmos e não desanimarmos. Ei, você que está desanimado, você que está cansado, Cristo suportou a cruz do Calvário por você e por mim. Não desanime, não desista de caminhar a carreira, de correr a carreira que te está proposta, meu amigo, minha amiga. Ele suportou para que eu e você não viéssemos desanimar. Ele suportou para que eu e você viéssemos, o que no 4 está dizendo? Lutar contra o pecado, contra o desânimo, contra a fraqueza, contra a apostasia da fé. Paulo vai dizer algo, irmãos, que a igreja atual vive. Ele diz, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Ele diz, você tem que remir o tempo, aproveitar o tempo. Aproveite o tempo que você tem, aproveite o hoje que você tem para se arrepender do seu pecado e volte o mais rápido possível, vire as costas para o pecado, se lance aos braços de Cristo,
volte o mais rápido possível à sua vida de oração, à sua vida de leitura bíblica, à sua vida de busca diária pelo Senhor. Volte o mais rápido possível para o culto público, para o culto em comunhão com os irmãos, a bendizer, a glorificar a Deus. Combata o pecado. Combata o pecado. Na luta contra o pecado, você ainda não resiste até o ponto de desanimar, derramando o seu próprio sangue. O que é isso, irmãos? Eu vou resistir o pecado, eu vou resistir a fraqueza. Eu estou num combate. Imagine aqui agora, ele vai trazer o cenário de um combate. Eu estou aqui, eu e o pecado, meu combate contra o pecado. Até que eu sangre, até que eu morra, eu não vou dar lado ao pecado. Até que eu chegue à morte, o pecado não me vencerá. Pois Cristo na cruz do Calvário não desistiu. Cristo na cruz do Calvário, Ele morreu a minha morte, Ele morreu o meu pecado, Ele me tirou, me livrou da condenação eterna. Ele não poupou o esforço, Ele sangrou, Ele morreu, Ele sofreu. E contra o pecado agora é o meu papel lutar. E eu vou combater o pecado até o sangue no meu rosto aparecer, até a morte me alcançar. Mas eu não darei lado ao pecado, eu não darei oportunidades ao pecado. Eu não desistirei de Cristo, porque eu estou olhando agora para Cristo Jesus, estou fitando os meus olhos para Cristo Jesus. Ele é minha motivação, Ele me encoraja dia após dia a continuar buscando a Tua palavra, a Tua presença, a continuar pregando o Seu Evangelho, com minha vida, com meu testemunho, com meu modelo de vida. Glorificarei o Seu nome, caminhando, correndo a carreira que me está proposta, até o dia que eu chegar na linha de chegada. Irmãos, é isso que nós temos que fazer diariamente. Olhar para Cristo, somente para Cristo, sabendo que temos como o nosso prêmio mais precioso. Paulo vai dizer, o nosso alvo é Cristo. O meu alvo é Cristo. O seu alvo é Cristo. O meu alvo é Cristo. A minha motivação de ir para a igreja é saber que o culto público faz parte do que Ele nos pediu. A cada culto, a cada santa ceia, estamos cumprindo o que Ele nos pediu. Não desista, meu irmão. Para finalizar, não desista. Levanta dentre os mortos. Desperte, tu que dormes. Levanta dentre os mortos. Cristo vai te esclarecer. Olhe para Cristo como autor e consumador da sua fé. O seu alvo é Cristo Jesus. Olhe para a galeria daqueles que venceram. Olhe para Cristo como autor e consumador da sua fé. Combata o pecado até a morte, mas não dê lado ao pecado, à fraqueza. Esteja presente nos cultos públicos. Essa geração, ela não pode ser fraca. Essa geração tem que ser forte. Se inspire, irmãos, nesses homens que venceram. Se inspire, irmãos, nesses homens que não desistiram. Se inspire nesses homens que estão na glória com Deus, estão agora sendo como nuvem de testemunhas, homens que estão nos encorajando. Se desembarace desse pecado. Não viva mais para o pecado, mas viva para Cristo. Não seja mais escravizado pelo pecado, mas olhe para Cristo como seu autor e consumador da sua fé. Assim, irmãos, eu encerro essa mensagem nesse sábado. Que essa mensagem venha ser como flecha. E ela venha, irmãos, atingir o seu coração. Venha atingir o seu íntimo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus os abençoe, os fortaleça. Que fique o meu abraço. E vamos estar orando agora, agradecendo a Deus. E assim eu encerro esse vídeo de 23 minutos. Compartilhe esse vídeo. Faça o trabalho de um evangelista. Esse vídeo vai estar no meu canal do YouTube. O meu intuito é fazer vídeos diários da pregação do Evangelho. Vídeos curtos, mais curtos do que esse ainda. Para poder fortalecer o seu dia, sua semana, o seu mês. E que você sempre esteja firme em Cristo Jesus. Que Deus abençoe poderosamente. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai. Diante da Tua presença eu me rendo. Nessa manhã eu me rendo. E oro, Pai, para que o Teu Espírito, Tua força, o Teu amor esteja sobre esses irmãos que estão fracos na fé.
Esses irmãos que outrora, Pai, estavam na igreja, mas agora não estão mais. Esses irmãos que perderam, Pai, seu ânimo, sua coragem. E eu oro, Pai, para que o Teu Espírito venha renovar as forças desses irmãos, encorajar esses irmãos. Que o Teu Espírito venha posicionar o rosto, os olhos desses irmãos a Cristo Jesus, o autor e consumador da fé. Que eles não venham olhar para as circunstâncias, não venham olhar para a falha do homem, não venham olhar talvez muitas falhas na igreja, mas venham olhar para Cristo. E Ele venha voltar a estar no culto público, venha voltar a ter uma vida diária de leitura da Sua palavra. Ele venha voltar a ter uma vida diária de oração, Pai. Ele venha voltar a ter um compromisso e comprometimento com Cristo Jesus. Que o Teu Espírito esteja fortalecendo ele para com isso, Pai. Perdoe os seus pecados, os nossos pecados. Fortaleça-nos a cada dia, pois sabemos que a nossa força, a nossa âncora é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Pois sabemos que o Evangelho é o maior tesouro e o maior presente que temos, Pai. E não tem que ficar só guardado no nosso coração, mas ele tem que ser pregado. Que nós vamos combater o pecado. Vamos olhar firmemente somente para Jesus Cristo, nosso Salvador. Pois assim nessa manhã eu oro. Pois assim nessa manhã eu agradeço por tudo que o Senhor tem feito até aqui, Pai. Pois Tu és bom em todo o tempo e eu bendigo o Seu santo nome. Assim oro, assim agradeço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe, fortaleça e que vocês, através dessa pequena mensagem, desse curto vídeo, vocês venham a voltar a ter uma vida em Cristo, ao culto público, à leitura bíblica, à oração diária. Em nome de Jesus, eu sei que isso vai acontecer, porque Cristo tem um propósito para fazer na vida de cada irmão. Que cada um pregue o Evangelho. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho, anunciai, propagai esse Evangelho da vida eterna, da cruz de Cristo. Que Deus abençoe poderosamente. Um ótimo final de semana. Um abraço.